Bom dia, irmãos. Convido a todos que abram a palavra de Deus em Atos. É propício para nossa discussão e meditação dessa manhã. Atos capítulo 2, verso 37 ao verso 41. Atos capítulo 2, verso 37 ao verso 41. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez. Meus amados, nós temos aqui uma narrativa em que vemos o cumprimento da promessa da aliança. A promessa, Deus, que na sua realização mais ampla tinha também, ó Deus, uma aplicação individual. Pedimos, ó Deus amado, que o Senhor nos faça entender o texto, de modo que a verdade, mesmo que já conhecida, ela renove o vigor da nossa alma, nos faça, ó Deus, amar mais firmemente o nosso Redentor Jesus, nos faça, ó Deus, olhar para a poderosa obra das mãos do Senhor, e possamos, ó Deus, descansar o nosso coração no Senhor. Abençoa-nos, conduzi-nos pela verdade, a verdade, e também, ó Deus, nos faça ver toda a estrutura da obra do Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto, por vezes, ele é usado para negar a ideia de batismo infantil e algumas questões são pontuadas aqui, dizendo: olha, o batismo tem que ser o batismo dos crentes, porque a criança, então, não sendo capaz de pensar, de discernir, não tendo consciência nem de si mesma, não tendo capacidade de exercer fé ainda, consequentemente também não é capaz de exercer arrependimento, ela não deveria ser batizada, porque aqui no texto nós vemos o apóstolo Pedro convocando as pessoas ao arrependimento, a confiar naquela promessa, da promessa da salvação, e a ter uma mudança de vida, salvando-se daquela geração perversa e aceitando a palavra. Então, isso aqui já seria suficiente para excluir as crianças do batismo. Bom, esse é o raciocínio geralmente apregoado por muitas das igrejas evangélicas hoje, que hoje são maioria, mas que até 100 anos atrás eram minoria, né? Mas a questão não se ganha com números nem com estatística, não é a quantidade dos que creem que define o que é verdade, mas é o que a Bíblia ensina. Então, para que nós possamos examinar o correto e completo ensino da Escritura, nós não podemos nos limitar a um momento pontual. Nós vamos lembrar que este evento ele está dentro de um evento um pouco maior, que é a vinda do Messias, do nosso Redentor Jesus. O ponto aqui é a transição da aliança. E aí, se nós entendermos então que aqui nós temos o cumprimento da promessa, e aqui a promessa é a habitação do Espírito Santo, derramar do Espírito Santo sobre a igreja. Promessa essa que precisamos voltar ao Antigo Testamento. Precisamos então recapitular o estabelecimento que Deus havia declarado primeiramente a Moisés, lá no capítulo 11 de Números, depois de forma muito mais clara a Ezequiel, no capítulo 36, quando ele teve inclusive a visão do vale dos ossos secos, e ele então diz que ele derramaria e colocaria então o Espírito para habitar no coração do seu povo, e o chamaria da dispersão, né? E depois você tem em Joel 2, inclusive, texto este usado por Pedro para aplicar a promessa dentro da chamada progressividade da revelação, ou seja,
conforme a narrativa vai acontecendo, ele vai dando mais detalhes, enriquecendo mais o ensino e esclarecendo de forma mais nítida o que Deus está fazendo e o que Ele vai fazer. Bom, então nós temos aqui um evento que é o cumprimento da promessa. E detalhe, esse cumprimento da promessa, ele não se exaure aqui, ele não acaba aqui, porque na verdade o cumprimento da promessa, inclusive, ele acontece de forma progressiva, ele acontece de forma faccionada. Você tem Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. E o cumprimento da promessa, ele basicamente acontece conforme Cristo prediz em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Atos 2, Judeia, Atos 8, Samarias, Atos 10, e até os confins da terra, em Éfeso, Atos 19. Então você tem um cumprimento abrangente desta promessa, desta palavra, e essa promessa então ela se cumpre como a parte final do ministério de Jesus. Então quando nós olhamos aqui o texto, se nós isolarmos e tentarmos estabelecer uma teologia do batismo só nesse texto, nós estaremos mutilando todo o ensino da Escritura do que deveria ser o batismo, do que é o batismo segundo o cumprimento. Primeiro, o batismo não é apenas um selo de confissão de fé, como se é pressuposto na doutrina do batismo dos crentes, que é necessário arrependimento e fé para que seja batizado. Na realidade, o batismo é sinal da aliança. E aí, se nós entendemos que o batismo é sinal da aliança, nós precisamos, primeiro, entender o texto. Segundo, entender o contexto, que é o cumprimento da aliança, da promessa. Mas, além disso, nós precisamos entender que esta aliança, essa transição da aliança, essa parte final do ministério de Jesus, que é a transição da aliança, o cumprimento da promessa do Espírito, Atos 2, 8, 10, 19, está dentro de uma linguagem mais dos historiadores, uma metanarrativa, né, que vai além. Então você tem Atos 2, você tem Atos 2 a 19, e aí entendendo que esse Atos 2 a 19 ainda está dentro de um contexto um pouco maior, que é a consumação, a parte final do ministério de Jesus, que é quando o Espírito é enviado para que ele possa realizar, aplicar, ser o outro consolador do Consolador, que é Cristo. Mas isso está dentro de uma estrutura muito maior, que é a aliança de Deus com o seu povo, porque Cristo é o mediador desta aliança. Aqui o que encontramos em Atos 2, de Atos 2 até Atos 19, é um momento de transição da antiga aliança para a nova aliança. Por isso que essa metanarrativa, por isso que essa narrativa, que é bem maior, que ela começa lá no Jardim do Éden, ou melhor, o Pacto da Graça, a Aliança da Graça, começa lá no Jardim do Éden, pós-queda, que é também dependente de uma aliança maior ainda, que é a aliança da redenção, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em que o Pai então estabelece uma aliança com o seu Filho, com o ser eterno, em que ele promete ao Filho uma descendência, uma noiva, um povo de propriedade exclusivamente sua, aqueles por quem ele haveria de vir e morrer, por quem ele, em João 17, ora dizendo: eu faço por estes que tu me deste, é por eles que eu roubo. Eu não roubo pelo mundo, mas por aqueles que o Senhor me deu, por aqueles por quem eu vim morrer, por aqueles a quem eu revelo a sua vida, a vida eterna, o amor do Pai, revela o próprio Pai. Bom, então vamos de forma do todo para o simples, né, estabelecer esse argumento aqui. Primeiro, então, nós temos a aliança do Senhor, e é por isso que a circuncisão, que antecede ao batismo, e é inclusive substituído pelo batismo na transição da nova aliança, ele vem apontando para o derramamento de sangue, ele vem apontando para a vida, aquele que gera a vida, aquele que produz a vida, que é o Espírito Santo. Quando você tem então a promessa de Deus, a promessa não é a salvação é resultado da promessa, porque a promessa é a promessa da comunhão, porque foi isso que o homem perdeu. A morte foi a consequência, a vida é a consequência, a promessa é a comunhão. Então o que o homem perde no jardim é a comunhão com Deus, que gera morte.
O que agora na aliança ele ganha é a comunhão, que gera vida. Esse é o ponto que nós precisamos lembrar. O sinal da aliança, então, ele aponta para essa promessa de uma comunhão eterna. E é por isso que o Espírito Santo, que é chamado de a promessa, ele também é chamado de habitação, e ele também é chamado de selo. Mas observe bem, essas três nomenclaturas aplicadas à ação, à obra da terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo, apontam para a aliança de Deus conosco. Porque essa aliança é uma aliança de habitação. Por isso que Deus ele diz: eu habitarei no meio do meu povo, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa é uma promessa de aliança. E essa habitação ela se dá de forma plena, perfeita, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja. Mas ele também é chamado de, não só de habitação, mas ele é chamado de promessa. Porque essa promessa de comunhão, de vida, de selar os méritos, a redenção do Filho, de trazer e internalizar a obra, os méritos do Filho, naqueles em quem Ele opera a salvação e que agora são selados. Sim, o Espírito é chamado de selo da promessa. Não somente de a promessa, mas ele também é chamado de selo da promessa. Aquele que garante, aquele que distingue, aquele que separa, aquele que habilita, aquele que apresenta como sendo propriedade de Cristo. Então, dentro dessa narrativa maior, você tem desde a antiga aliança, desde o desdobramento da revelação progressiva que vem apontando para Cristo, é claro, porque Ele é o mediador, Ele é o centro de todas as coisas. Mas o Espírito Santo e a promessa do Espírito vem acompanhando a promessa do Messias. De tal modo que quando agora nós temos a transição para a nova aliança, na nova aliança, então, essa transição de que da antiga aliança para a nova aliança nós temos continuidade da antiga aliança para a nova, nós temos descontinuidade da antiga aliança para a nova, e na nova aliança nós temos inauguração de alguns elementos que não haviam na antiga aliança. Então essas três coisas precisam ficar claras na nossa mente. Eu não vou entrar em detalhes, porque o sermão não tem essa proposta de ser um estudo, de ser uma exposição sobre a doutrina da aliança, mas algumas coisas básicas precisam ser claras para a gente poder entender aqui Atos capítulo 2. A continuidade. A salvação ela sempre ocorreu da mesma forma. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo, por exemplo, pela lei. A ideia de que no Antigo Testamento a salvação era pela lei, no Novo Testamento a salvação era pela graça. Isso é uma falácia, isso é mentira. Porque na Escritura todos foram salvos pela graça. Mas Moisés, o legislador da lei, considerado o maior profeta do Antigo Testamento, foi salvo pela graça. Você olha lá em Êxodo capítulo 33, e Deus dizendo para ele assim: Moisés, você achou mercê, graça diante dos meus olhos, e eu não vou matar você, eu vou matar todo o povo, porque você achou misericórdia, graça, mercê diante dos meus olhos. Só por causa disso, você não é melhor do que eles. Se você passar, mas Davi, bom, se não for falar da família dele, complica a vida dele, né? Mas ainda assim, ali no Salmo 23, verso 6 diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então a graça de Deus ela está adornando, ela está sustentando, ela está manifestando a beleza da santidade de Deus nos crentes da antiga aliança em todo momento, por causa da aliança de Deus com o seu povo. É uma aliança de graça, é uma aliança que redime pela graça. Mas e as cerimônias, as leis, elas eram didáticas, elas, como Paulo fala em Gálatas 4, elas eram raio, elas eram pedagogo, elas apontavam para Cristo, porque o fim da lei, a finalidade da lei, a palavra lá é teleion, a finalidade da lei era apontar para Cristo, era consumar em Cristo aquilo que a lei, revelando a santidade de Deus, aquilo que a lei manifestando o poder da vontade de Deus, a alta exigência de Deus, padrão perfeito de Deus para que possamos viver uma vida agradável a Deus, vem agora revelar a enfermidade da nossa carne, o nosso pecado, que então se revela, que se mostra incapaz de obedecer a esse alto padrão, de ter uma comunhão com alguém que é perfeito, que é santo. Consequentemente, então, a lei sentencia a morte, por isso que o salário do pecado é a
morte. Mas se a lei parasse aí, conforme ensinam nossos irmãos luteranos, ela seria sim motivo de desespero. Mas a Escritura nos diz que a lei aponta para Cristo. Os sacrifícios, as cerimônias apontam para Cristo. A promessa da aliança aponta para Cristo. E aí onde vem o Evangelho de uma boa notícia, de que nós não precisamos correr, porque nós temos um mediador, nós temos uma promessa de vida, que exige de nós submissão, que exige de nós que nos rendamos a Ele, reconhecendo o seu senhorio, a sua glória, a sua perfeição, a satisfação dEle, a suficiência dEle, de modo que não temos nada a contribuir com Ele, nada a acrescentar ao que Ele fez, mas que vazios de nós mesmos, envergonhados com o que somos, possamos descansar nele. E essa promessa de que somos salvos no mediador, em Cristo Jesus, é uma promessa que vem acompanhado de um selo que nos garante uma vida eterna, uma habitação eterna. Não é algo que nós vamos ter que nos apropriarmos, mas que nós somos passivamente recipientes dela, e que o Espírito então ele é derramado em nós, que o Espírito age em nós, que o Espírito não nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos coloca então verdadeira fé naquilo que a promessa de Deus nos dá, de salvação e de vida eterna. Mas a boa notícia para os crentes da antiga aliança, e igualmente para nós crentes da nova aliança, é de que essa promessa é para vós, para os vossos filhos, porque eu faço aliança com você e com a tua descendência. E essa promessa de salvação, ela é então estendida à nossa descendência. E é dentro dessa estrutura que agora, quando você chega aqui, e Cristo ele veio também para o seu povo, e quando você chega agora aqui em Atos 2, dentro dessa estrutura um pouco mais limitada, deixando o todo indo para o particular, você encontra o Senhor Jesus sendo mencionado como sendo mediador. Quando Pedro ele se levanta, ele não apela para a moralidade judaica, mas ele apela para a Cristo Jesus como sendo o mediador. Atos 2, verso 22 e 24. O Senhor Jesus aqui é mencionado da seguinte forma: varões israelitas, Atos 2, 22 a 24, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. É que ele está fazendo menção à aliança da redenção, ao pacto eterno entre o Pai e o Filho, em que ele agora manifesta diante do seu povo a sua glória, e ele então teria que morrer, ele teria que cumprir toda a lei, satisfazendo toda a exigência da lei, não somente de forma positiva, fazendo o que a lei manda, mas também de forma negativa, sofrendo o que a lei exige, e a morte do transgressor. Embora ele sem pecado, Hebreus nos afirma isso, ele sofreu a nossa condenação, ele sofreu a nossa punição, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então por isso que Pedro ele pôde fazer menção aqui: vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então nós temos aqui uma estrutura um pouco mais limitada, dizendo a respeito do ministério de Jesus. Então daquilo que envolve o todo, você tem um mediador, você tem a inauguração da transição, mas ainda não o cumprimento da promessa, porque o próprio Senhor Jesus, antes de ser crucificado, vamos lá em Lucas capítulo 24, Lucas 24, 46 a 49, quando o Senhor Jesus estava então já predizendo, expondo com mais verdades aos seus discípulos, isso que agora Pedro testemunha, como algo já consumado em Atos 2. Observe bem o Senhor Jesus, ele diz aqui em Lucas 24, 46 e 49, e lhes disse:
Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E de fato se cumpre isso aqui. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa é a habitação do Espírito. O selo da promessa é o Espírito Santo. É aquele que então nos sela com a promessa da aliança, de que nós vamos ter vida eterna, comunhão. A promessa não é só ter a terceira pessoa dentro de nós. A promessa não é só ter a garantia de salvação. A promessa é de voltar à comunhão eterna com Deus, que habita no meio do povo da aliança. Essa é a promessa. E aí sim, voltando para entender agora o discurso de Pedro, a partir dessa estrutura da aliança que vem da eternidade, da aliança que progride revelacionalmente toda a antiga aliança, todo o Antigo Testamento, da aliança que agora se torna mais perfeita em Cristo Jesus e que agora ela toma uma proporção mais clara, mais ampla, mais profunda, mais plenamente revelada naquele que é a expressão exata do ser de Deus, o nosso Senhor Jesus. Agora sim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, porque eles entenderam que aquela aliança, as promessas que foram dadas aos seus pais, e de que eles em gerações após gerações aguardavam a vinda do Messias, eles se viram culpados, não somente de rejeitar a promessa, não somente de rejeitar o Messias, mas de rejeitar o próprio Deus, que estava então estabelecendo uma aliança, uma nova aliança, uma transição de uma nova aliança com o seu povo. É nesse contexto então de entenderem pela iluminação do Espírito Santo é que você vê o desespero no coração deles, dizer: o que nós faremos? Nós destruímos tudo, nós estragamos tudo, nós matamos o Messias, nós desprezamos a promessa. Mas aqui você tem algo muito mais perfeito da parte de Deus. Ele vai dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos. Vocês que pecaram, vocês que mataram o Messias, arrependei-vos. Vocês que são motivo da morte do Messias, arrependei-vos. Vocês que desprezaram a promessa, arrependei-vos, para que haja remissão dos vossos pecados e recebam o dom do Espírito, que é a comunhão. Porque o dom do Espírito é aquele dom que vai produzir vida, a consequência do cumprimento de uma aliança que é estabelecida entre nós e Deus pela mediação do Filho, mas que na verdade é a intimidade que nós tanto buscamos. É interessante como que Paulo fala lá em Romanos 2 de uma carência nata no coração do homem por aceitação, que por vezes é redirecionado para ídolos, mas que na verdade o maior desejo de aceitação do homem é a aceitação de Deus. Todavia o nosso pecado perverte tanto isso em nós e faz-nos olhar a Deus como sendo alguém odioso por causa da ira dele contra o nosso pecado, e por nós amarmos o nosso pecado, nós também passamos a odiar a Deus. Mas quando Deus ele então revela o seu amor em nós, e quando Ele nos revela o perdão do Seu Filho, o Espírito então, Ele regenera produzindo vida em nós, e nos apresenta a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, e então com a graça irresistível nos atrai, e ela é irresistível, necessariamente irresistível, porque o tempo todo nós fugimos dele, como Adão e Eva fugiram da presença de Deus, como eles se envergonharam de Deus, como eles odiaram a Deus, embora
tempo todo o ser humano ele tem sede pela vontade de Deus, mas odeia por causa da ira de Deus, por causa do pecado que nele habita. É por isso que ele diz aqui no verso 40: salvai-vos dessa geração. Agora vocês não precisam mais correr de Deus, vocês não precisam mais fugir de Deus, vocês não precisam mais esconder de Deus, porque o eco lá do jardim agora não vai ser um retorno para lá, mas vai ser retorno para um jardim mais amplo, prometido lá em Apocalipse 22, onde haverá muito maior beleza, onde haverá perfeição. Então nós temos uma aliança, em que agora sim, no verso 39, nós podemos falar do batismo. Nós podemos falar que para vós é a promessa, e para vossos filhos. A promessa que Deus estabeleceu desde a eternidade, com aqueles com quem Ele escolheu, e Ele então prometeu ao seu Filho, como herança, como recompensa de uma obediência perfeita, aliança feita entre o Filho e o Pai, que por vezes é chamada de pacto da redenção ou aliança da redenção, é agora cumprida de forma a entregar os nossos filhos, e pela fé, a mesma fé com que nós nos achegamos crendo no perdão, a mesma fé que nos move a reconhecer a promessa do amor de Deus sobre nós, a mesma fé que faz com que nós confiemos que não mais há condenação, porque estamos em Cristo Jesus. Essa mesma fé nos leva a apresentar os nossos filhos e dizer: Senhor, nós cremos que o Senhor é o meu Deus, o Deus da minha descendência, é o Deus dos meus filhos. E é por isso que desde pequenininho nós ensinamos nossos filhos a orar ao Papai do céu, a temer a Deus, a reconhecer os seus pecados, a confessá-los diante de Deus, a confiar nele. Nós não somente confiamos os nossos filhos a Deus, mas ensinamos nossos filhos a confiar em Deus. É por isso que o testemunho disso deve ser algo sempre presente, não somente para os que já estão aqui, mas para aqueles que Deus ainda chamar. Então, embora toda a história vinha se cumprindo e agora culminava no ministério de Jesus, nessa transição da antiga para a nova aliança, e agora no cumprimento da promessa do Espírito Santo, de modo que Pedro poderia dizer: essa promessa é para vocês, para os seus filhos, e para aqueles que ainda Deus há de chamar, aqueles que a graça alcançará, aqueles a quem o Evangelho ainda chegará, aqueles em quem o Espírito Santo realizará poder e salvação. Essa é a promessa de uma comunhão com Deus. Então nós ensinamos os nossos filhos a terem comunhão com Deus, porque Deus tem uma aliança conosco. Nós ensinamos eles a amarem a Deus, não meramente obedecer leis, porque nós não podemos fazer com que o nosso lar seja uma fábrica de fariseus, mas é geralmente pessoas que amam a Deus, vivem o temor de Deus, procuram se satisfazer em Deus, a realizar os seus desejos, seus anseios na vontade de Deus, e a fazer do seu alimento a vontade do Pai, conforme Cristo, nosso Senhor, fez em dizer: o meu alimento, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E você fala assim: mas tá, e nós podemos então batizar crianças com base nisso? Sim, nós devemos. Não é questão de poder ou de permitir, é de dever. Por isso que da mesma forma na antiga aliança havia a ameaça de que se os filhos da aliança não recebessem sinal da aliança, elas poderiam tornar-se proscritas da aliança. Nós temos a questão da continuidade para a nova aliança. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que estão debaixo da aliança, de que Deus tem promessas para eles, de que eles têm então o cuidado de Deus sobre a sua vida, e nós, como crentes na aliança, devemos apresentar os nossos filhos para que recebam o sinal da aliança. Embora o verdadeiro sinal da aliança, o verdadeiro selo da aliança, nós não podemos colocar neles, porque é o Espírito Santo que habitará neles segundo o decreto de Deus.
Mas nós confiamos que, ao colocar o sinal da aliança, o símbolo da aliança, Deus, no tempo dele, segundo a promessa dele, segundo a misericórdia dele, Ele colocará também a habitação do seu Espírito e os benefícios que essa habitação produzirá. Instruímos a palavra, mas a fé quem vai produzir é Deus. Nós falamos da santidade, nós falamos da lei de Deus, mas a santidade é Deus que vai produzir no coração deles. Nós falamos do Evangelho a eles, mas a esperança de uma vida eterna, quem produzirá é o Espírito do Senhor no coração deles. Nós temos responsabilidades, mas quem vai cumprir a palavra é Deus. E nós podemos crer num Deus que não mente, num Deus que não falha, num Deus que nos convida a crer e aceitar a sua palavra, a descansar nela e a confiar nela. E aí, talvez, só fechando, porque não é o assunto aqui, embora cabe ainda, mas por que não batizar além de batizar a criança, ainda batiza por aspersão? Uma questão muito óbvia. O Espírito ele foi derramado. O sinal ele tem que se cumprir conforme a narrativa do evento. Então, observe bem comigo, por favor. Atos 2. Dá um reforço aqui, né, São Antônio? Estava conversando antes de começar um pouco sobre o assunto. Se não fosse tão humilde, né, a gente diz assim: por que os presbiterianos estão corretos em batizar por aspersão, né? Bom, a resposta é muito simples, porque a Bíblia diz que é assim, acabou, né? Não tem que ficar fazendo justamente. Mas observem, por favor, irmãos, Atos 2. O texto fala, então, verso 4. Verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuída entre eles línguas como fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O som veio do céu, e aquilo que era como fogo e como vento, e que apontava para uma realidade invisível espiritual, a habitação do Espírito veio do céu, que era uma promessa de Joel 2: eu derramarei, que diz lá no capítulo 2, verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda carne. O Espírito ele foi derramado. Vamos comigo agora, por favor, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 14 ao verso 17. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receber a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. O Espírito Santo também era derramado, também descia sobre eles, era algo de cima para baixo. Por favor, agora capítulo 10, Atos capítulo 10, verso 44 ao verso 48. Atos 10, 44 e 48. Ainda Pedro estava lá na casa de Cornélios, está lembrando o contexto, e pregando o Evangelho para Cornélios e a família dele. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão e vieram com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água
para que não sejam batizados esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Bom, Pedro e os seus companheiros voltando para Jerusalém, chegando lá, tiveram que se justificar porque eles resolveram batizar gentios. E observem, capítulo 11 de Atos 11, verso 15 ao verso 15, 16. Diz assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Falando de Atos 2. Então me lembrei da palavra do Senhor que disse: João, na verdade, batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. O batismo com água simboliza que é o sinal da nova aliança, que é o sinal da comunhão com Deus, simboliza o batismo com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo, na narrativa, na descrição espiritual, ele é relatado como sendo caindo, derramado, vindo, descendo, o sinal da aliança, que é o batismo com água, também deve seguir a mesma ideia. Então, por que nós batizamos por aspersão? Porque o batismo com água aponta para o batismo com o Espírito Santo, que é aquele que é derramado sobre nós. Então, o batismo com água deve ser da mesma forma. Batizamos crianças, porque esta é a aliança de Deus conosco. Essa é a promessa que também se estende aos nossos filhos. E batizamos com água derramada sobre a cabeça deles, porque essa é a promessa de Deus. E a promessa de Deus é simbolizada com água derramada, porque a realidade dele também demonstra a superioridade daquele que vem do alto, dando poder e autoridade sobre nós. Então, derramar água sobre também aponta para um outro fato, que é de nós que somos inferiores, estarmos debaixo daquele que tem autoridade no céu, aquele que está no céu e governa todas as coisas, aquele que é Senhor sobre a nossa vida, diante de quem nós devemos nos curvar. Ficou clara a situação, né? Um pouco mais reforçado a nossa convicção. Bom, o que nós temos de aplicação? Em primeiro lugar, aplicando de forma bem mais objetiva para o nosso tempo, pais precisam ser crentes. Um dos pais, pelo menos, precisam ser crentes. E aqui eu penso que um dos pais precisam ser crentes, a expectativa de que os dois não eram, e pelo menos não foi chamado a salvação. Se a moça ou o rapaz é crente e pensa em casar com um não crente, lembre aqui que você está querendo criar filhos híbridos. Eu li uma vez, agora bem recente, esse ano inclusive, eu não lembro qual foi o autor, em que o autor estava falando do perigo do casamento misto. Porque quando você casa com um não crente, você está casando com alguém que não tem aliança com o Senhor. E você então está casando com alguém que não pertence à família da aliança. E você está então se dispondo a ter filhos híbridos, filhos que são da aliança, mas que não serão criados na aliança, filhos que estão debaixo da promessa. E aí a nossa confiança está em 1 Coríntios 7, em que por causa do crente, os filhos são santos, porque eles são separados, mas a experiência tem testemunhado que por vezes casamentos mistos, eles também são ali cheios de filhos em que há crentes e não crentes, porque a tendência do nosso coração é para aquilo que odeia a Deus. Por mais que o crente dentro do casamento, quer seja o pai ou quer seja a mãe, ensine a temer a Deus, a amar a Deus, a viver a comunhão com Deus, o pecado ele é muito mais sedutor, porque ele encontra eco dentro do coração do homem. Então nós devemos lembrar desse perigo. Então, aplicação aos solteiros: você é crente? Case com um crente, porque a palavra ordena assim, mas a aliança exige que seja assim, e as consequências elas virão. Segunda observação:
Nós devemos criar nossos filhos como crentes. Eles são filhos da promessa. Sobre eles está a promessa do Senhor. Nós devemos ensiná-los a orar, a ler a Bíblia. E é por isso que nos votos a gente promete também orar com eles e por eles. E ensiná-los a orar. Nós nos comprometemos a instruí-los ou dar-lhes instrução para que eles possam ensinar os seus filhos a ler a palavra, a eles mesmos se alimentarem da palavra, embora também sempre será a responsabilidade dos pais em instruí-los na palavra. Também a Escritura nos lembra, em termos de aspecto prático, que devemos ajudar na comunidade da aliança os pais que ainda não amadureceram, para que eles possam instruir os seus filhos, e aí as mestras do bem, e aí os patriarcas, os chefes do lar, ensinar os mais jovens também a amarem suas esposas, a zelarem por elas e a darem bom testemunho diante dos seus filhos. E essa estrutura, ela está dentro da aliança de Deus conosco. Não são apenas meros preceitos morais aleatórios, estão dentro de uma estrutura de aliança. Então não é cada um por si, Deus por todos, é a igreja cuidando dos seus. São os mais experientes e mais maduros instruindo os mais novos, aqueles que ainda estão aprendendo. E a igreja é uma escola de santidade. Mas por último, irmãos, a promessa àqueles que têm filhos desviados, filhos que talvez ainda não se converteram, ou que se converteram, mas por causa de pecados se afastaram da convivência do povo de Deus. Nós devemos lembrar que podemos orar e interceder por eles, confiando na promessa. Senhor, eles nasceram debaixo da promessa. Se eu falhei em instruí-los na promessa, o pecado é meu. E aí cabe a misericórdia de Deus. Cabe-nos recorrer e clamar a misericórdia de Deus, mesmo quando nós acertamos. Mas se nós erramos, se falhamos, se fomos omissos, se os nossos pecados conseguiram causar marcas mais profundas na vida dos nossos filhos do que a santidade do Senhor através da nossa vida, então devemos alargar a nossa boca e clamar a misericórdia de Deus. Confiar que Deus terá que alcançá-los com a sua graça. E isso não nos impede, nem deveria nos impedir, de confessar os nossos pecados diante de Deus e diante dos nossos filhos. Porque se algum pecado nosso, algum pecado no meio do povo de Deus, por motivo de feri-los, ou de escandalizá-los, ou de desanimá-los na fé, então devemos dizer assim: nós pecamos. Mas você tem a responsabilidade de se arrepender, porque o pecado não é só de cá. Você está vivendo em pecado. Você conhece a palavra. Você conhece o caminho do Senhor. Você conhece o dever de servir ao Senhor. Você ouviu do amor do Senhor. Você está preferindo a rebeldia. E nós devemos confiar nas promessas do Senhor sobre os nossos filhos. Se eles não são convertidos, então devemos continuar pregando o Evangelho para eles. E orar para que Deus use outros servos deles, outros servos dele, para também pregar o Evangelho para os nossos filhos. De modo que Deus tenha misericórdia deles. Mas o ponto é, irmãos, então, nós devemos conduzir o nosso lar, fechando como última aplicação, salvando-nos. A ideia de salvar aqui é de evitar, não no sentido de alienação ou de clausura, mas de evitar a influência, de evitar o costume, de evitar de praticarmos a desobediência a Deus. Quando ele diz no verso 40, salvai-vos dessa geração perversa, significa que nós devemos preservar os nossos filhos, protegê-los de predadores, instruí-los na santidade do Senhor, ajudá-los a pensar com a mente de Cristo, a renovar sua mente diante dessas responsabilidades,
Significa que nós devemos fazer com que os nossos filhos, eles andem preservados na santidade do Senhor, na sabedoria do Senhor. E aí o livro de Provérbios nos ajuda muito nesse aspecto. Deus nos abençoe, porque a aliança de Deus, ela não é como a doutrina católica ex opere operato, né? Ou seja, esse foi um grande pecado que o povo, não obviamente baseado numa doutrina tão formulada pela Igreja Católica, mas que os judeus caíram. Eu sou judeu e eu sou salvo por ser judeu. Observe bem, Pedro estava aqui como um descendente da aliança, pregando a todos os descendentes da aliança que estavam aí, porque todo mundo era judeu. Mas ele estava chamando ali ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus e a confiar de forma pessoal e a viver na prática a aliança com Deus. Então, nós não podemos simplesmente crer assim: meu filho foi batizado, ele foi consagrado, ele foi levado à igreja e ele vai ser salvo. A responsabilidade dos pais não é anulada por causa da promessa da aliança. Então nós devemos lembrar, sim, nossos filhos são filhos da aliança, nossos filhos estão debaixo das bênçãos da aliança, mas eu como pai, a minha esposa como mãe, tem responsabilidades que nós não podemos negligenciar, porque o pecado da negligência vai ser cobrado de nós, e eles podem causar danos na vida dos nossos filhos. Deus nos livre disso, Deus abençoe a sermos zelosos, a sermos tementes, a sermos dependentes, e que Deus seja gracioso conosco. Amém.